Vamos dar início à sessão intitulada Para Onde Aponta o Romance? Uma sessão que reúne romancistas de 3 gerações diferentes, uma reunião que por si só já sugere uma possível resposta à pergunta: para onde aponta o romance? Ninguém sabe, mas o que certamente se sabe é que um dos aspectos mais ricos da produção literária brasileira contemporânea está expressa perfeitamente nessa mesa, que é a diversidade de opções estéticas e a pluralidade de vozes. Nós vivemos hoje um tempo na literatura brasileira em que não é mais possível, felizmente, identificar um grupo, uma tendência, uma corrente crítica que se pretenda hegemônica. Pelo contrário, há uma disputa muito saudável no espaço público de correntes e de vozes muito diversas. São as vozes que estão aqui reunidas hoje. Eu vou começar sem maiores delongas. Eu aprendi com o nosso amigo Rufato que o melhor moderador é sempre o mais moderado, e vou passar apresentando a escritora Simone Campos. A Simone Campos é uma das vozes mais intrigantes da nova geração de romancistas no Brasil. Nos seus livros, que já não são poucos, ela se lançou literariamente muito jovem, com 17 anos, com um pequeno relato chamado No Shopping, publicado no ano 2000, e que teve à época uma repercussão bastante grande. E a Simone Campos, com este romance que ela publicou agora pela Companhia das Letras, A Vez de Morrer, dá um passo muito importante na sua literatura, um passo em direção a uma narrativa mais solidamente estruturada, a uma complexificação dos personagens, mas ao mesmo tempo a um olhar muito marcadamente geracional. No seu romance, ao lado do videogame, ao lado dos filmes, ao lado dos mangás, há as referências literárias, e há um ponto sobre o qual eu gostaria de conversar com ela e de escutar um pouco mais. Há uma apropriação muito interessante de um tema que é fundamental na cultura brasileira contemporânea, mas que é pouco tratado artisticamente, que é o crescimento e o surgimento avassalador das igrejas evangélicas. Há no romance da Simone Campos uma igreja evangélica que é uma igreja da região serrana do Rio de Janeiro. A igreja se chama The Church of JC, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo, em inglês mesmo. Essa igreja tem como um dos seus expoentes uma banda de metal evangélico que se chama The Watchmaker, que é a famosa metáfora de Deus como o relojoeiro do universo. E essa banda chamada Watchmaker, da Church of JC, faz questão de compor todos os seus gospels em inglês. E isso com a intenção decidida de tornar-se a voz dominante do evangelismo no Brasil. Então eu gostaria de escutar um pouco a Simone Campos sobre essa mescla que o romance dela propõe entre uma apropriação do romance como forma tradicional com todos esses elementos que são muito comuns da sua geração. Oi, tudo bem? Bom, isso tudo que ele falou procede e se entrelaça um pouco com a minha experiência pessoal. Agora eu estou com 32 anos, já deu para viver mais um pouquinho desde 17. E meu primeiro livro era uma novela, não é bem um romance, é pequenininho, 76 páginas. Se passava todo num shopping center que tinha 5 personagens adolescentes. Era um livro de adolescente, inspirado em Clarice Lispector e todo cheio de autoexpressão, né? Na época as pessoas acharam original, né? Foi um furor, foi até no Jô Soares, mas eu acho, hoje em dia eu não considero ele tão bom, mas eu acabei saindo um pouco do meu próprio umbigo, como todo adolescente, enfim, de carreira adolescente, e agora eu estou prezando mais a comunicação, junto com a autoexpressão. Uma coisa que ele citou do A Vez de Morrer, que é meu 5º livro lançado, o primeiro na Companhia das Letras, fiquei um tempão na 7 Letras, uma editora pequena e muito boa lá do Rio de Janeiro, que é famosa por levantar a bola de novos autores. Foi o fato de vários personagens serem evangélicos de correntes diferentes. Eu fui evangélica até os 17 anos de idade, foi quando eu resolvi, digamos, trocar um pouco de religião e fui para a literatura, digamos assim. E
não sei, depois de tanto tempo, eu resolvi um pouco me profissionalizar também, porque os romances e livros de contos eram escritos um tanto no improviso. Agora eu capricho, eu planejo, eu tento conectar as cenas da forma mais orgânica possível. E eu achei que realmente havia lacunas, assim como eu achei, puxa, não tem um livro falando sobre shopping aos 17 anos, agora dos 30 para 31, eu pensei, não tem nenhum livro falando sobre as diferentes correntes evangélicas como elas são, que tem até gente que curte metal, fazendo metal gospel, e aí surgiu essa personagem Sirlene, que nem é a principal, mas ela aparece em momentos muito chave do livro. Ela é a namorada do dono da lan house, da pequena cidade em que se passa o livro. Ela, enfim, ela está lá em momentos cruciais. A personagem principal seria a Isabel, que é uma moça urbana, cosmopolita, já morou no Canadá. O livro começa com ela no Canadá. E o avô dela tinha um sítio numa pequena cidade, muito semelhante a essa, inclusive, chamada Araras. Eu me inspirei num sítio que minha família tem por lá também. E frequentei o sítio, fiquei um tempo lá para tentar sentir a região. E tudo isso foi parar no livro, tudo que eu vi lá, tudo que eu vivi, mas sem ser autobiográfico. Eu gosto da construção. Enfim, acho que, por enquanto, é isso. Eu gostaria de ter novos leitores daqui para esse livro, que eu acho que talvez vocês se identifiquem bastante. E, Simone, continuando, então, essa questão dos evangélicos, a maneira como você trata, é bem interessante como no seu projeto ficcional, a incorporação de alguns elementos da sua geração vai além do aspecto puramente temático. Isto é, não se trata apenas do videogame ou da lan house que reúne dois personagens, o Eduardo e a Sirlene, depois o Eduardo e a Isabel. Não se trata apenas do, como você mesmo diz, não é mais o rock brasileiro, agora é o rock cristão brasileiro, feita pelas igrejas evangélicas, com um olhar muito novo e muito interessante. Mas você tem um romance em particular, que é um romance-jogo, e que diz muito respeito a uma preocupação sua de trazer para a literatura, na medida do possível, alguns elementos que são próprios do videogame. Você poderia falar um pouco sobre essa parte do seu projeto? Sim. Esse último romance ele é bem tradicional, o famoso romanção, romance tradicional. Me inspirei em vários romancistas até do século XIX. Tem um pouco de bovarismo nele, se você prestar atenção. Moby Dick também. Aliás, todo o Herman Melville, até o Bartleby, aquele escrivão, enfim, todo mundo está sabendo disso, eu acho. E a desídia, digamos, da Isabel, que gosta de, talvez, ficar sem fazer nada, é um pouco inspirada nisso. Mas, além desse lado muito cult, muito erudito, eu sempre gostei muito de coisas pop e até de kitsch. E isso está incorporado na minha apreciação estética, desde criança. Eu jogava Sonic e estava, sei lá, lendo Monteiro Lobato no mesmo dia, às vezes. E, enfim, foi ficando mais sofisticado com o tempo do que apenas fazer essas coisas lado a lado. E a essa altura da vida, eu acho que eu não preciso mais ficar pedindo desculpas. Poxa, eu gosto disso também, né? Eu comprei ali uma graphic novel do Piteco, muito boa, né? Mas eu também estou lendo, sei lá, Charles Dickens ao mesmo tempo. E isso flui naturalmente em textos, tanto como o que eu escrevi, né, que é um romanção, como o meu penúltimo livro, que é o Owned, Um Novo Jogador. É um livro-jogo. Eu acho que metade, talvez, das pessoas aqui conheçam uma parte do projeto e outra metade conheça a outra, né? Vamos dizer, é inspirado em O Jogo da Amarelinha, do Cortázar, mas também em coisas como os livros-jogos dos anos 80. Só que os livros-jogos dos anos 80 eram para crianças e adolescentes. Os meus livros são para maiores de 18 anos. Uma geração que cresceu na internet, que muitas vezes não espera ter 18 anos para ver o conteúdo para maiores de 18 anos e, às vezes, não tem contexto para aquilo. É uma coisa que deixa a pessoa perdida. Então, eu tentei fazer uma espécie de educação sentimental
na forma de um livro-jogo online, está gratuito lá, quem quiser ver é novojogador.com.br. Vou repetir, novojogador.com.br. E tem ele para vender uma edição impressa que tem um guia de estratégia para chegar aos fins do livro-jogo. São finais diferentes, são 18 finais diferentes, se eu não me engano, e comprando a versão impressa você consegue, digamos, trapacear e saber como chegar a cada um dos finais. Acho que é isso, assim. Obrigado, Simone. A associação muito interessante que a Simone faz entre esse livro-jogo e o Julio Cortázar, do Jogo da Amarelinha, é também uma das respostas possíveis para onde o romance aponta. Nós poderíamos dizer, provocadoramente, que o romance sempre aponta para a sua origem, ou ele sempre volta ao Dom Quixote, porque, num certo sentido, há uma série de jogos que já estão no nosso queridíssimo Cervantes. Eu venho agora ao Paulo Scott, que vocês todos conhecem muito bem. Além de poeta, recentemente lançou um livro pela Companhia das Letras, que tem um título muito interessante, Mesmo Sem Dinheiro, Comprei um Skate Novo, ou talvez, sobretudo, Por que Sem Dinheiro Comprei um Skate Novo. É autor de um dos romances mais fortes e impactantes da literatura brasileira contemporânea, lançado em 2011, O Homem, o Habitante Irreal, que é um romance muito forte, muito impactante. Mas nós vamos hoje conversar um pouco sobre Ithaca Road, que é o romance que ele lançou pela Companhia das Letras no âmbito do projeto Amores Expressos. E, de maneira muito generosa, o Paulo Scott fez uma recomendação aos incautos moderadores de mesa. Na página 45 do romance, a protagonista, Narelli, vai ao lançamento de um livro. E há um sujeito manipulador muito chato, ou seja, um típico professor universitário, que resolve parecer muito inteligente, e acontece o seguinte diálogo. O título é Desenhos Lunares. Narelli diz que Desenhos Lunares é um bom nome de livro. Ele replica que o título não faz jus à profundidade da história. Profundidade da história? De onde esse cara saiu? Se pergunta a protagonista. Como ele insiste em contar a história do romance, ela reage. Narelli pede que ele não conte tudo. Então, Paulo, eu não vou procurar a profundidade do seu romance e muito menos vou tentar contar toda a história. Eu queria só, para dar início à nossa conversa, destacar alguns jogos muito interessantes que você realiza. Quer dizer, a personagem tem um apartamento do irmão que está na Ithaca Road. E há uma série de personagens femininas muito fortes no romance que precisamente o que pretendem é se independer de homens, do irmão, do pai, do policial repressor. Ou seja, o romance se passa na Austrália, você constrói umas pontes muito interessantes com o Brasil, e além dessas pontes com o Brasil, há esse desalinhavo com a tradição literária mais remota. Você poderia comentar um pouco a arquitetura do seu livro a partir desses pontos? Bom, eu quero dizer que é um prazer estar aqui de novo, nesse lugar que eu acho maravilhoso. As pessoas daqui são encantadoras. Agradecer o convite que o Luiz Rufato me fez, que além de grande amigo, enfim, durante muito tempo eu disse que o Luiz Rufato era de longe o melhor escritor brasileiro com menos de 50 anos. Hoje que ele tem mais de 50 anos, fica mais difícil posicionar lá nessa posição do lado de monstros vivos como Raimundo Carreiro, João Gilberto Nó, né, Luiz Vilela, enfim, mas está lá entre os melhores, com certeza, né? Do lado do Raimundo Carreiro, que é um dos meus deuses, né? Simone é minha vizinha de bairro lá em Botafogo, me ensinou horrores e me ensina também, né? Sobre várias coisas, enfim, muito talentosa. Do lado do João aqui, que é com certeza um dos melhores críticos do país hoje. Então, não podia pedir mais do que isso. Tá? Realmente, muito obrigado a vocês. Cara, meu velho, o Ithaca Road, ele é essa grande bagunça, não é? Porque ele entra num projeto meio maldito, não é? Que não é um projeto maldito, é um projeto como qualquer outro. Só que ele tem um início público, assim, meio complicado, que é
Amores Expresso, que leva as pessoas, que leva alguns autores para cidades interessantes do mundo. Né? Você fica um mês lá para contar uma história de amor que se passe nessa cidade. É por várias questões menores que acontecem em qualquer meio artístico, isso teve uma repercussão exagerada. O fato é que eu acabei lá e concebi uma série de questões e refiz, passei por 3 histórias, João. Essa é a terceira história, né, porque eu precisava de uma história que só pudesse acontecer em Sydney, na Austrália, tá? E em Bondi Beach, que é a praia onde eu fiquei. Então eu levei um tempo para chegar nesse lugar, e eu levei um tempo para chegar a uma protagonista, né, que justificasse a condição insular da Austrália, apesar de ser um continente, certo? Aí eu pensei, pô, ela é uma Penélope contemporânea, não é? Ou, talvez em algum momento em Roma você tenha tido uma situação como essa contemporânea, mas não é o caso, não vou perder tempo com isso aqui agora, mas você vê que hoje, de uma forma significativa, numa quantidade significativa, as mulheres têm um espaço, né, que até recentemente não se verificava, né, no Ocidente. Então você tem mulheres que, pelo talento, pela condição, pela vocação, né, são naturalmente emancipadas, e é o caso de Narelli. E ela, por questões bastante primitivas, porque ela passou por um trauma que não fica claro até o último instante, né? Ela não sabe lidar muito bem com essa condição de uma pessoa que tem todos os recursos para ocupar aqui a posição que quiser, né? Mas ela está nesse mundo de comunicação pelas redes sociais, né? E você pula de amor, pula de experiência, pula de situação. Você pode ter várias vidas dentro de uma mesma vida, você pode ser várias pessoas, inclusive nas redes sociais, né? No mesmo dia você pode ser várias pessoas. Você tira uma foto sua como você é, num ângulo mais ou menos, depois tira num ângulo muito bom, você é outra pessoa, aí tira uma foto faz uma foto com Photoshop, você já é outra pessoa, e assim você vai saltando nessa mutação maluca que é o mundo contemporâneo e as ferramentas tecnológicas nos colocam. Então, essa é uma situação do Ithaca Road, é uma Penélope que não esperará o seu Ulisses, que são vários Ulisses na vida dela, inclusive a Trixie é um Ulisses também, que é uma grande amiga dela. E então esse é o plot, digamos assim. Assumido esse plot, João, eu pensei assim, não, só um pouquinho, eu vou bagunçar essa história. Um pouco calçado nessa coisa, né? Espera-se talvez uma história de amor bem resolvida, estruturada, que seja quase um guia de viagem sobre Sydney, né? E, não, vamos bagunçar isso, e a ideia foi um pouco isso, encontrar um narrador na terceira pessoa, que na verdade é a própria protagonista, que é uma mestiça de inglês com índio maori. Então ela é neozelandesa, ela mora em Nova York, Auckland, Sydney e Londres, porque ela pode, porque as pessoas hoje podem fazer assim. Então, ela, nessa perdição, nessa oferta contemporânea, ela é o próprio narrador, e uma série de pontas que ficam abertas ao longo da narrativa, certo? Todas as pontas abertas ao longo da narrativa não são fechadas. Única e exclusivamente as pontas de Narelli, porque ela é tão contemporânea no seu egoísmo, que o próprio narrador na terceira pessoa, que não é na primeira pessoa, é ela, e só se interessa por ela. Quer dizer, então, talvez esse seja o grande pulo desse romance, que evidentemente nem todo mundo percebe, eu acho ótimo que nem todo mundo perceba isso, né? Que esse egoísmo contamina inclusive o próprio narrador. Tanto que uma série de respostas, talvez interessantes, não sejam dadas. Então, esse é o jogo. Esse é um ponto fascinante do romance, porque é muito interessante pensar que talvez o desafio do romance hoje seja justamente lidar com um tipo de subjetividade que se narra o tempo todo através de instrumentos que lhes são externos. Então, Facebook, Twitter, e de fato as pessoas assumem identidades as mais diversas possíveis. A não ser romance, no entanto, um aspecto muito interessante. E há 2 aspectos que vão unir vocês 3 na meia hora seguinte, quando os 3 conversarão entre si.
é que no seu romance, esse narcisismo tem um limite. Não sei se você concordaria. Sim, concordo. Tu já sabe o que eu vou dizer, não sabe? Então, pode seguir. Não sei, diga lá. É a psoríase. Ou seja, há um momento em que o narcisismo, que sempre implica uma interiorização, um autocentramento, um ensimesmamento que é quase autista, e boa parte da civilização contemporânea é autista, há um momento que o corpo rompe. E quando esse corpo rompe, ele traz para fora o que não pode ser resolvido internamente. Me parece que o achado dessa marca corporal fisiológica na Narelli é um belíssimo achado que contrapõe um pouco esse narcisismo sem tréguas da personagem. Gravem isso que eu vou degravar e vou colocar lá na minha página, lá, análise de João Anceada. Não, ótimo, cara, isso aí mesmo. E porque eu tenho a psoríase. E outras coisas também. Tá? Gastrite, fico muito gago. Então, tem uma série de situações que me acometem que, desde cedo, me mostraram assim, ok, você teve cultura, teve pais que lhe deram tudo, né? Você teve a sorte, várias sortes educacionais, mas você sabe que o domínio do seu destino tem limites. Tem limites externos, deterministas, mas tem limites dentro da própria condição humana. Você não é a pessoa perfeita que você quer ser, e você nunca vai ser. E o seu grande inimigo, muitas vezes, está dentro de você mesmo, que é você tentar falar e... sabe? Você não conseguir levantar de dor no estômago, porque gastrite é tensão nervosa, não é? E uma série de situações. Então, quer dizer, essa guerra, bom, não vou entrar em questões místicas, né? Mas você vê que há limites e veja que é um espelho aí, João, porque a segunda protagonista, que é a Ana, ela é uma menina que tem Asperger, ela é uma autista, né? Ela é uma super-homem, super-mulher, né? Dessas pessoas hoje que são super sensíveis, super capazes, e tem uma releitura bastante interessante para o autismo. Eu pesquisei 2 anos o autismo, a ponto de saber que cada caso de autismo é um caso de autismo. Então, ela é uma menina que pinta, ela tem uma relação, e eu pesquisei também a questão sexual muito forte, que entra entre os portadores de síndrome de Down, entre os autistas, né? O sexo está ali, gente, né? Nós somos bichos, e essa questão me interessou muito, e a Ana tem essa coisa represada do afeto, da troca de afeto, que um autista, a princípio, não tem, não consegue ter nem o contato visual. E eu formulei essa hipótese, que depois até me disseram foi aproveitada numa novela da Globo, inclusive uma passagem exatamente igual como está no Ithaca Road, de uma menina que era autista, que se apaixonou por um cara, enfim, tinha uma série de dificuldades. O que os caras, não, tem que processar a Rede Globo. Tem que processar a Rede Globo. Eu já chupei tanta gente, deixa a Globo me chupar também, está tudo certo, um grande bacanal, né? Uma chupação brava, e a humanidade é isso, né? Falar em sexo. Então, parece, meu caro, que quando você coloca, como você disse, né, essa limitação e também o autismo, uma outra leitura, né, você tem essa solução. O que eu acho que é muito complicado hoje é que você vê que a grande promessa da internet, né, de uma internet que nos daria tempo e nos deixaria muito mais tempo para poder ir descobrir a arte, coisa e tal, está nos imbecilizando. Então, respondendo um pouco essa questão, que também é o tema da mesa, e passa muito na minha preocupação no Ithaca Road, e vai passar pelo romance novo que está pronto já desde abril, que é o ano em que vivi só de literatura, né? E já quero te dizer que esse cara idiota que tu fala no romance aí, não é um crítico literário, esse cara idiota sou eu mesmo. Pode saber que todo cara idiota que aparece nos meus romances, ele não é... Meu Deus... Ele não é nenhuma crítica externa, geralmente é uma autocrítica, porque a gente, às vezes, né, se avoca, né, a condição de grande maestro dos contextos, né? E a gente fica explicando as coisas, né? Aquele cara que vai no cinema com a namorada e é a primeira vez que ela vai ver um dos episódios do Guerra nas Estrelas, né? E o imbecil passa o filme inteiro explicando as outras conexões e, às vezes, você que está mergulhado no meio, você não consegue segurar sua onda, sua ansiedade, né? De querer levar os outros pelas mãos. E isso é um erro, porque, né, um grande escritor, aqui está né, não leva ninguém pelas mãos. Né? Então, esse é o nosso clássico contemporâneo. Certeza. Muito obrigado, Paulo. Eu passo...
Então agora começou a hora da mentira. Começou a hora da mentira. Começou a hora do que a literatura tem de melhor. Imagine se eu vou acreditar nisso. Então vamos mentir. Então vamos fingir que nós todos acreditamos que o Raimundo Carreiro não necessita de apresentação. É um dos nossos clássicos contemporâneos, ou seja, um desses autores vivos que é literalmente indispensável para compreender não apenas a literatura contemporânea, mas o mundo que nos cerca. Dono de uma obra vasta que muitos conhecem. Eu vou discutir com ele, vou dialogar com ele muito rapidamente sobre o último romance, o último texto, O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo, mas todos nós lemos mensalmente as colunas que ele publica no Rascunho, todos nós lemos as reflexões do Raimundo Carreiro sobre a arte do romance, e o Raimundo Carreiro, se vocês, não sei se o Paulo e a Simone concordariam, se o Rufato concorda, mas o Raimundo Carreiro representa essa síntese improvável de visceralidade absoluta e de técnica rigorosa. Nas colunas mensais do Rascunho, há sempre uma dissecação muito generosa, mas muito rigorosa, de textos, tanto clássicos quanto contemporâneos. Então, Raimundo Carreiro, seguindo no nosso ritual de mentira, falemos do Senhor Agora Vai Mudar de Corpo. Muito bem. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Eu vou lhe dar apenas duas ideias para que comecemos o diálogo. Uma delas associará depois você diretamente com Paulo Scott, que é a questão do corpo. O próprio título do romance, O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo, é a curadora do escritor, a cuidadora do escritor, que diz a frase. O título do romance, portanto, ele vem da palavra do outro, que é a palavra da cuidadora, mais ou menos como Bento Santiago nomeia Dom Casmurro, a partir da palavra do poeta do Trem do Subúrbio. Em boa medida, o corpo é o protagonista do seu texto. Mas não é um corpo qualquer, é o corpo convalescente. E mesmo a técnica que você usa, da terceira pessoa, parece corresponder de maneira muito hábil à perda de controle que o escritor tem do seu próprio corpo, da sua fisiologia. É como se em algum momento o mundo parecesse depender exclusivamente dos outros. Você pode nos falar um pouco da centralidade do corpo e do narrador que você construiu no seu último Eu queria texto? dizer a vocês que eu estou me sentindo um clássico contemporâneo, em primeiro lugar. Não se pode desmentir dois grandes pensadores do romance contemporâneo. Eu posso até achar que é mentira, mas não vou concordar comigo, vou concordar com eles, que são ótimos e grandes mentirosos. O clássico contemporâneo é incrível, né? Imagine Raimundo Carreiro e clássico. Como é que vai ser essa literatura, meu Deus? Dito isso, acreditem e eu vou me defender até o possível. Tá certo? É uma coisa realmente curiosa e é possível que eu esteja pensando ingenuamente e até estupidamente. Mas eu só vim descobrir o que é um corpo depois que eu perdi o meu. Porque o AVC que eu sofri é, na verdade, a perca do corpo. Porque a gente trata tão mal o corpo, inclusive intelectualmente, que a gente não tem a menor ideia do que seja esse corpo. Nós colocamos o corpo como algo que é improvável. A minha vida, nós pronunciamos muito, a minha vida, mas quando a gente pensa na vida, não pensa que a vida é isso aqui, é esse corpo. A gente pensa como um conjunto de elementos que vivem fora da gente, portanto, fora do corpo. Não é uma questão de saúde, não, é mais transcendental. Saúde é muito pouco para isso. Nós dizemos assim, a minha vida é uma porcaria, então porcaria é meu corpo. Porcaria agora, que eu não posso mais andar direito, minha mão, os dedos não dobram direito, agora sim. E minha mulher sabe disso, porque eu me tornei não velho, eu me tornei torto, que é pior ainda. Os médicos sugerem, indicam, que o AVC é uma doença crônica, que pode se repetir várias vezes. Eu não tenho medo de ter um AVC, um próximo AVC, porque se me matar, ótimo. Minha preocupação é se eu ficar mais torto. Por enquanto, eu posso pelo menos tentar andar, ou fingir que ando. Será muito mais complexo ficar, desculpe se aqui tem cadeirantes, ficar numa cadeira de roda, ou ficar inútil numa cama. Aí sim vai ser horrível. Agora, morrer não, morrer é assim mesmo. Ninguém nasce para ser eterno e é eterno. Nessas coisas de que nós somos clássicos, nós, Simone e Paulo. Paulo tem um romance brilhante, a que você se referiu no primeiro momento. Depois, eu até ia escrever sobre o romance
mas por algum motivo terminei não escrevendo. Porque como a coluna é mensal, o jornal é mensal, eu só posso escrever sobre um livro a cada mês. E, às vezes, injustamente, alguns vão ficando para trás. E eu tenho também a obrigação, o dever, de falar nos mais novos. Porque não há nada mais cruel e nada mais terrível do que um jovem escrever um livro e a crítica dá as costas, e os mais velhos dão as costas. Isso é horrível. Isso não devia nem pode acontecer nunca. Até pode não concordar. Eu não gosto de crítica grosseira. Pode não concordar, mas diz, analisando o romance tecnicamente. Não... Desculpa, o velhinho entrou em ação. Quando o velhinho tosse, tem que parar. Então, veja bem, a questão toda é essa. Dá as costas para a juventude, para a literatura que está se realizando é cruel. Isso não pode acontecer. Então, eu tive que fazer eu dou prioridade aos mais jovens, aqueles que estão lançando livros até pela primeira vez. Depois eu vou ver os consagrados. Até porque o consagrado a gente enfrenta com raiva. E vai até procurar defeito. Onde é que esse cara errou? Aí sai achando defeito. Porque é da natureza humana chutar o consagrado e o famoso. Que não é o meu caso. Disseram aqui que eu sou. Eu estou louco para acreditar. Se faz um esforço para acreditar, imagina eu voltar para o Recife Clássico. Vai ser uma maravilha, né? Agora, tem um problema muito sério. Eu tenho para o João um respeito imenso, porque sei que ele é um estudioso de maior qualidade, um intelectual e um erudito preparadíssimo. É tanto que ele disse a um amigo meu que escreveu uma resenha sobre o meu livro. Eu já fiz tudo para ver essa resenha e não consigo. Não se esqueçam que é a hora da mentira. Não, pois bem. Então, na minha obra, a reflexão se dirige à condição humana. Nesse mesmo livro, O Senhor agora mudar de corpo, eu trato disso, porque eu peguei alguns momentos significativos da minha vida e fui refletir sobre meu corpo e minha vida. O que eu fui do meu corpo em momentos significativos da minha vida. O que foi que eu fiz? Devia ter feito muito mais. Eu estou me aproximando dos 70 e acho que não fiz nada na vida. Nem literatura. Mesmo tinha publicado 17 romances e mais alguns livros de ensaio. Ainda algumas coisas. Mas eu não me considero um grande vivedor. Eu gostaria de viver muito mais, de ter feito muito mais. Mas peguei e trouxe isso para o meu romance. Que eu não sei se é um romance, talvez um livro de ensaio. Às vezes, eu também me questiono muito sobre isso. Eu acho que uma grande frescura, eu quero dizer assim, eu escrevi um romance tão longo que nem romance é. Filho da puta, vai dizer besteira assim. A coisa mais feia do mundo, mais reta do mundo é o intelectual. Intelectual é horrível. Não tem quem aguente intelectual com meia hora de conversa. É antipático, chato e detestável. É o Justin do romance do Paulo. É melhor conversar putaria, muito melhor. Muito melhor. Qualquer coisa, hein? Conversar com intelectual é porre. Eu tenho uma inveja enorme de vocês que vêm aqui ouvir a gente. Que coisa boa. Ouvir um bocado de chato falando, a minha obra. Imagine se vocês acreditarem, sair de casa com a maior boa vontade para ouvir um chato arrotando uma erudição que é tão pouca ainda. Tudo que a gente sabe, muito pouco, é nada. O que a gente sabe em relação ao que deve ser estudado é nada. Então, só concluir a questão do povo e concluir minha apresentação. Eu sou, na verdade, um velho sertanejo. Eu nasci e me criei no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Salgueiro, vizinho à cidade de Lampião. Meu pai era amigo de Lampião. Ele se chateava muito quando a gente dizia coiteiro, ele disse, não acoite ninguém. Mas era que escondia Lampião. Porque naquele tempo você tinha uma opção, ou esconder Lampião ou brigar com Lampião. Melhor esconder. Brigar não era vantagem para ninguém, na verdade. E eu sou um sertanejo. E como sertanejo, sou religioso. Às vezes as pessoas até me insultam, porque eu falo em Cristo. Eu não admito, é o fundamentalismo religioso, esse não. Eu admito, até porque na igreja não vem nenhum sinal de fundamentalismo. Nenhum sinal. Na igreja vem sinal de amor e paz. E parceiro. O único que entenderam Deus, Jesus Cristo, no sentido radical da palavra, foram os hippies da década de 60, 50, 60, porque compreenderam o que emanava da grande figura de Jesus Cristo. E não apenas a esse Jesus que se fala aí, querendo guerra, querendo briga.
Pelo contrário, o perdão e o amor são infinitos. Não há barreira nem para o amor, nem para a paz. São infinitas. Eu me escandalizo muitas vezes, e talvez algumas pessoas aqui se ofendam comigo, que eu vou dizer, com o chamado fundamentalismo religioso evangélico brasileiro. É horrível, porque cria uma tal barreira, uma tal dificuldade, que mesmo aquelas pessoas que por algum motivo, Deus sabe por quê, querem se aproximar da igreja, deixam de se aproximar, porque acham que eles vão encontrar uma banda de chatos. A minha igreja está mais próxima de Elda Câmara, que eu conheci e com quem convivi. Raimundo, esse eu gosto, Ian. se me permite uma pequena pergunta? Com Só certeza. para associar você com a Simone e com o Paulo Scott. Agora Depois do que você disse, tudo que você Não, imagina. eu aceito. Chegou aquela hora em que vamos tentar que os três dialoguem. O seu romance começa, o seu texto começa assim: o senhor agora vai mudar de corpo. A cuidadora diz, sem risos, depois que o escritor consegue ficar em pé, ainda se equilibrando, tombando à direita, à esquerda, indeciso, mesmo sem caminhar. A frase curta, punhal de espanto e medo, atravessa os ouvidos. A religiosidade, todos os seus leitores sabem, sempre foi um dos temas dominantes de sua obra. Aliás, muito em consonância com algumas das ideias do movimento armorial, de recuperação das tradições populares e eruditas. Mas me parece que neste novo livro, a religiosidade ganha um caráter diferente, porque ela se torna uma religiosidade radicalmente vinculada à carne. Se você concordar, eu gostaria de escutá-lo um pouco sobre isso, e de imediato eu passaria para a Simone, porque um ponto em comum do livro do Raimundo Carreiro e da Simone Campos é a preocupação com essa religiosidade no mundo contemporâneo, sendo que o Raimundo Carreiro faz uma apropriação muito pessoal do cristianismo, ele vai poder mencioná-lo, sobretudo a partir da centralidade do corpo no cristianismo, e a Simone Campos faz uma apropriação do cenário contemporâneo a partir do movimento evangélico. Mas é importante, Raimundo, perceber que na apropriação da Simone, o que ela chama das correntes evangélicas é muito distante daquilo que nós estamos acostumados a pensar como fundamentalismo. Eu convidaria você, então, a falar um pouco, se você estiver de acordo, da novidade, da centralidade do corpo na sua visão religiosa, e pediria para a Simone nos falar um pouco mais da sua apropriação do movimento evangélico contemporâneo. Uma das coisas que mais se integra à religião é a questão do corpo. A igreja, em nenhum momento, a igreja cristã, eu quero falar em Cristo, em nenhum momento rejeita o feminino, em nenhum momento. Até recentemente, os teólogos passaram a falar mais da presença feminina, até mesmo provocado pela literatura. Um romance medíocre, é verdade, de Dan Brown, sobre Madalena, onde a figura de Madalena foi muito bem interpretada. É preciso ressaltar que Madalena era uma seguidora de Cristo no sentido do apostolado, era uma apóstola. Madalena não pôde ser uma apóstola porque era mulher. Na época, os apóstolos não viam aquilo como... Até porque a mulher sempre foi pouco bem interpretada na sociedade. Muito pouco. Quase toda a sociedade interpretaram um pouco mal o problema do feminino, principalmente o feminino na religião. O feminino para Jesus Cristo era importantíssimo. Cristo é um homem cercado de mulheres. Eu já não digo erótica, isso aí seria uma estupidez. Erótico só eu. Hoje me convidaram para comer uma galinhada, e eu fui comer uma galinhada. Eu pensei que era um lugar cheio de mulher nua, mas não era uma galinha. Eu pensava que era um lugar cheio... Quer comer uma galinhada? Só pode ser bom, né? Vamos lá. Cheguei lá, era uma galinha mesmo na mesa. Eu pensei que era uma sala cheia de mulher nua. Uma galinhada só. Desculpa as mulheres que eu ofendi vocês. Por favor, não é ofensa, não. É molecagem. Eu não gosto nem de pensar que possa ofender uma pessoa. Agora, vejam bem. A questão do feminino é fundamental para se entender a figura de Cristo como um homem que contava, inclusive, com a participação feminina da própria Mãe Maria, que é uma das figuras mais extraordinárias e que é um desvio muito da igreja, que a igreja não trata a Nossa Senhora com divindade, rejeita até veementemente a divindade da Nossa Senhora. Não é verdade. Ora, a mulher que carregou o divino, o Deus no ventre, não pode ser uma mulher comum. É deusa, com certeza. Tem um aspecto divino muito sério. É verdade que envolve uma questão teológica longa, que eu não gostaria de tratar aqui, para não ficar mais chato do que já estou. Por favor, me desculpem.
não é? Agora, essa é a questão básica para mim. A figura de Cristo é sensível, grandiosa, magnífica. É meu rei, meu pai, meu salvador. Eu não tenho a menor dúvida disso. E vou, para fechar o show, já que eu estou quase em pé, eu vou mostrar a vocês como é que eu sou religioso. Ando com meus textos no bolso. Com esses textos eu rezo o dia todo. Eu não estou falando em algo que está longe de mim, não. Estou falando que já está no meu corpo, porque eu rezo o dia todo. Rezo e acredito sinceramente no que Deus me diz e no que eu digo a Ele. E Ele me compreende e me ajuda demais a viver. O que eu escrevo não é puritano. Eu não sou nem puritano, nem fanático. Eu sou apenas um homem que acredita na religião como complemento da minha vida, do meu corpo e da minha alma. A minha alma é que está em jogo, não é só o meu corpo. Meu corpo é a metáfora de mim, não sou eu. Meu corpo não sou eu, é a minha metáfora. Por isso que está presente em todo o meu livro. E é isso que eu gostaria que você entendesse, por favor. Aqui eu encerro e o meu amigo João retorna. Obrigado, Raimundo. Simone, por favor. Eu saí da igreja com 17 anos, era a Igreja Universal do Reino de Deus, e eu fui levada para lá pelo meu pai, que saiu da igreja católica, que a minha família era católica, quando eu tinha 7 anos, e eu acompanhei ele, porque eu estava insatisfeita com o rito católico, eu não me via naquilo. Agora, no rito evangélico, sim, eu achava que era uma linguagem mais direta, que, enfim, gostei por um tempo. Depois, eu comecei a estudar demais, talvez, e fiquei cética. E aí eu virei agnóstica, porque eu duvidava até da minha dúvida. Então, não dava mais para ficar lá, entendeu? Mas eu não piso na religião, de maneira nenhuma, assim. O que eu não posso abdicar nunca é o senso crítico. E o meu senso crítico diz que existem fundamentalismos em algumas correntes evangélicas, a que eu frequentei não era a única, mas também que é possível olhar para o fenômeno evangélico no Brasil com um olhar generoso. E aí por isso que eu tentei incorporar assim, os vários tipos de ser que existem até na mesma igreja, e a igreja que vai estar dali a 2 quarteirões não vai ter o mesmo dogma, não vai ter, talvez nem dogmas, vai ter só umas doutrinas, e, enfim. Aí tem a igreja para jovens, e, na vida real existe uma igreja que inspirou a minha Church of the JC, a Bola de Neve Church. Minhas irmãs postiças, né, do outro casamento do meu pai, que frequentam essa igreja, frequentaram por um tempo. E aí eu fiquei sabendo, né, lá você toca guitarra e ouve rock, existem bandas de rock cristão. Eu fui em um show de metal cristão, a banda era... Eu esqueci, mas enfim, a outra que eu fui que não era metal, era Skillet. E, enfim, eu fiz uma pesquisa longa para esse livro, até de imersão, e é um fenômeno que mistura pop, vontade de ser diferente e, ao mesmo tempo, de ser diferente do mundo, né? Você não quer ter que, sei lá, ter uma iniciação sexual precoce de repente, ou você está meio, apesar de não ter entrado na vida, eu lembro disso da minha própria adolescente, na vida sexual, você não quer começar a sua vida sexual por pressão, você quer ter o seu próprio tempo. Então a religião meio que é uma boa desculpa também, né? Então tudo isso eu tentei incorporar no livro. No caso a Sirlene do meu livro, que é a evangélica principal, ela é mais saidinha, ela quer beber, ela quer fazer coisas diferentes que são não evangélicas estritamente falando, mas eu também acho que Jesus era meio hippie e ele não se importaria, e a Sirlene, pelo jeito, também pensa assim. Então, é isso. Obrigado, Simone. Paulo, há um aspecto interessante que também aproxima o seu romance do romance da Simone, e que é o comportamento das protagonistas, ou das personagens femininas, que é um comportamento de grande domínio sobre o próprio corpo e de grande domínio das relações estabelecidas com outros corpos, sejam corpos masculinos ou corpos femininos. Eu tive a impressão, lendo tanto o seu romance quanto o da Simone, que o que estava em questão não era o que tradicionalmente se chama de erotismo. Não era isso que estava em questão. O que estava em questão, na verdade, era a capacidade de determinar o próprio desejo.
Isso era mais importante do que uma experiência pretensamente erótica, como nós geralmente concebemos. Gostaria de escutá-lo um pouco sobre isso e depois escutar também a Simone, porque esse é um traço em comum das personagens dos dois romances, tanto do seu quanto da Simone. Pois é, eu li o romance da Simone, que é um ótimo romance. Eu não sei se tem essa proximidade dessa forma, mas esse arco que você faz, quer dizer, esse guarda-chuva, né, que você abre, ele é bem plausível, ele é bem possível mesmo. E agora fiquei pensando, né? No caso da Narelli e da Ana, eu construo o romance a partir de uma tese. Eu sou de Porto Alegre, moro no Rio há 7 anos, e durante um tempo lá no Rio de Janeiro, porque agora eu estou 3 anos casado, de novo, mas durante um período eu fiquei naquela vida louca do Rio de Janeiro, de homem solteiro, enfim, nas festas, eu digo Rio Festas, tá? E numa tal festa lá, eu fui surpreendido com uma declaração bizarra, idiota, que diziam assim, se tem algum macho nessa festa, é o Paulo Scott, né? Uma situação ridícula que levou a uma afirmação ridícula como essa, né? E aí eu dei uma resposta dizendo assim, olha, isso é muito, né? Quer dizer, eu não vou estar sustentando nada sobre macheza, heterossexualidade, tudo mais. E digo assim, se você é hétero, talvez você seja hétero com, né, o perfeito exemplar, não é burro como toda amostra, né, e simplificação porque eu talvez, né, porque eu nunca me apaixonei por um homem. Nada garante que até o último momento da sua vida, você é heterossexual, você não vai se apaixonar por uma pessoa do seu mesmo sexo. Isso não está garantido para ninguém, né? E aquele belo filme do cineasta chinês, do Ang Lee com os cowboys, é isso, né? O Heath Ledger, que por sinal era australiano e morreu exatamente no dia que começa o meu romance, que ele é amado na Austrália e morava no mesmo bairro onde eles alugaram um apartamento para ficar em Sydney. Heath Ledger fez o melhor coringa de todos os tempos, na minha opinião. O Heath Ledger era o cowboy que ele não era homossexual. Ele se apaixonou pelo outro, né? E ele só conseguia ficar com o outro. Então, a minha tese nesse livro é um pouco isso. O afeto é o afeto. Você não escolhe ele, né? Isso é uma coisa muito da natureza, do momento. São coisas, claro, que é só uma tese. Então, o que acontece é o seguinte, nem a Narelli, nem a Ana, não é, tinham tendências, não é, ou uma natureza, né, de homoerotismo ou homoafetiva, e elas se conectam. E elas pagam o preço da experiência delas. E não é uma experiência erótica, embora elas tenham se tocado, e inclusive uma psicóloga que trabalha com autistas me escreveu dizendo, Paulo, muito, muito arriscado onde você vai com o seu livro, seu pequeno livro, ela diz, de 100 páginas. E eu digo, olha, literatura é isso. Quando eu botei no Habitante Irreal uma Índia de... Oi, moça. Tudo bem? Saudade de ti, viu? Depois... Quando eu botei num romance uma Índia de 14 anos com um cara, estudante de direito de 21 anos, certo? Claro que eu estou correndo um risco, porque um cara que se envolve com uma Índia de 14 para 15 anos, e apesar dele resistir, ele acaba tendo uma relação, né, erótica, sexual com ela, isso é estupro. Mas basta 3 neurônios para você perceber que o Paulo do Habitante Irreal e a Maína do Habitante Irreal é a relação entre o nativo e o colonizador. E o colonizador, ele sempre estupra, por mais bonzinho que ele seja, porque ele está invadindo. Quando você invade, você estupra. E é isso que está colocado nesse e está colocado ali. Então, bicho, nesse sentido é meio complicado, porque os livros, todos os meus livros têm protagonistas femininos. Tu pode ver, todos os romances, o protagonista é uma mulher, todos, sem exceção.
Então, fica um pouco... eu acho que tu está certo. Vamos resumir. Não, mas você esclareceu muito bem. Quer dizer, o afeto, o desejo, ele não tem sexo pré-determinado. Ele é um impulso. Acho que fica bastante claro o ponto. Não, é isso. Eu acho que vai um pouco também do nosso tema, assim, sabe? E nisso... eles eram muitos cavalos do Rufato. É uma referência importante dessa etapa da literatura, porque ele aponta isso, né? Eu acho que a literatura é importante, não só no romance, mas no conto, é você enfrentar, correr o risco, entende? Então, é um pouco isso que esse pequeno livrinho de 100 páginas coloca, como O Habitante, que já é um livro bem mais grosso, colocava, né? Quando eu começo... que o Habitante foi escrito em 2010... Quando eu começo o Habitante dizendo que o cara está largando o PT em 89 porque ele via que aquele troço não ia acabar bem, em 89, quando o PT ganha a prefeitura de Porto Alegre. E não é uma crítica contra o PT que ganhou a prefeitura de Porto Alegre. Não é mesmo. É uma crítica contra a convicção, no momento de redemocratização, que nós salvaríamos o país. E a minha geração não salvou o país. Pelo contrário, foi tão ruim quanto as outras. Então, quer dizer, esse enfrentamento, quando eu mostrei para os meus editores da Alfaguara, eles disseram assim, tu não vai vir com um livro de política, né? Pois é, o livro vai um pouco na política, sim. Mas política não vende. Isso em 2010. Na verdade, antes, quando eu mostrei o plot, porque eu fiquei um tempão escrevendo o livro. O contrato é de 2000... Eu lancei o Volátil em 2005 e o contrato do Habitante com plot era de 2006. E eu levei esse tempo para fazer o romance. E hoje a política está aí. E o pessoal chama o livro de visionário, que foi o primeiro livro que questionou diretamente a esquerda, o projeto de esquerda, o discurso de esquerda, salvador do país, porque nós não somos perfeitos. Então, essa questão que você coloca muito bem do afeto, só para fechar, eu acho que... expor a imperfeição, correr o risco, trabalhar com o imediato, e tentar abrir essa janela, desvelar, essa caixa fechadinha, como repito, o Rufato fez brilhantemente com eles, eram muitos cavalos, talvez seja um caminho. O Paul Valéry dizia que o prazer da leitura é dificuldade. Não podemos adotar o seu aforismo. A tarefa do escritor é o risco. Eu vou fazer a última pergunta para a Simone e vocês, por favor, comecem a preparar suas perguntas. Os próximos 30 minutos serão de vocês. Eu vou ler a passagem final do livro da Simone e vou perguntar para ela... Posso? Acho que não estraga, não, esse final. Como? Acho que esse final não estraga o livro. Não, senão eu não leria. Diz assim... Então, ela se refere àquela banda Watchmaker, da Church of J.C., que canta em araras, canta gospel em inglês. Nós cantamos em inglês porque é com isso que a gente se identifica. A gente foi abençoado com talento musical e uma visão de mundo cristã, bíblica. É isso que a gente quer passar, não só para os jovens, mas para todo mundo. A gente pede aos pais que não encarem rock como coisa do inimigo. A palavra de Deus tem que ser levada até os confins do mundo e do Brasil também. Claro, é a voz do personagem. Eu perguntaria a Simone, para fazer o gancho final com a fala do Paulo Scott, como é que você vê hoje esse projeto dos evangélicos no Brasil? Porque, segundo os estudos, são aproximadamente 40 milhões em crescimento constante e há, por parte das igrejas evangélicas, um projeto político muito claro que é bastante pouco tratado pela ficção brasileira. Eu penso, por exemplo, no Domingo Sem Deus, do Rufato, no seu livro agora, como livros muito importantes para anunciar uma reflexão que certamente será decisiva no Brasil da próxima década. Qual é a sua reflexão sobre esses desdobramentos políticos das correntes evangélicas? E depois, volto a dizer, a palavra passa para vocês. Bom, isso é o que eu estava me referindo quando eu falei em fundamentalismos excessivos. Claro, há na Bíblia, uma incitação forte a você levar a palavra até o último ser humano da Terra, a palavra de Deus. E antigamente, quando eu era evangélica, havia um papo muito grande
de que todo o dinheiro iria para fundar a igreja em cada confim da terra. E realmente estavam fazendo isso, havia provas, havia, sabe, abrimos uma nova filial, não sei, em Botsuana, né? Inclusive, as igrejas evangélicas hoje são muito fortes na África. Só que, a coisa de ser missionário, não sei o quê. Só que agora, esse projeto parece ter sido deixado em segundo plano e começou a haver algo, não é universal que eu tenha visto, mas assim, nossa, eu estou lembrando de uma coisa muito importante. O primeiro trabalho que eu tive na vida, eu fui assessora de um pastor que foi candidato a vereador. Ele teve recorde de votos e eu fiz o jingle e era ghostwriter dele no jornal da igreja. E eu tinha 14 anos. E um pouco depois que eu saí da igreja, eu tinha 21 anos, esse pastor ele foi assassinado com tiros a queima-roupa na frente da gráfica da igreja. E até hoje está meio mal solucionado. Se vocês quiserem pesquisar o que eu estou falando, o nome dele é Valdeci Paiva. E esse assunto, sabe, é para mim muito profundo, porque é uma experiência pessoal. Quando eu vejo as pessoas querendo colocar na Constituição ou na lei que você tem que seguir regras bíblicas, eu acho que estão misturando coisas completamente diferentes. Se você quiser ser, sabe, deputado, como era o Valdeci naquela época, para fazer serviços, fazer o serviço chegar ao povo, uma coisa mais quase, talvez, assim, sabe, coisas que melhorassem, defensoria pública, serviço de coleta de lixo, sabe, coisas do dia a dia, eu sou totalmente a favor. Só que o projeto foi ficando megalomaníaco e cheio de tentáculos e passou do ponto e virou um fundamentalismo. Eu acho que não se deve embarrear projetos que não têm nada a ver com, sei lá, coisas mundanas, né? Assim. E não sei, acho que esse assunto é tão profundo que se eu começar a falar, acho que não vou parar mais. Mas é isso. Acho que passou do ponto e a gente talvez tenha que votar em pessoas com quem a gente não concorde inteiramente, não sei, talvez eu votei no Romário, no John Willis, mas para ter uma frente de resistência a esse fundamentalismo. É isso. Obrigado, Simone. Então, espero as perguntas de vocês. Por enquanto, eu tenho uma pergunta para o Paulo Scott e eu vou ler. Paulo, essa pergunta é para você. Em Habitante Real, no início do livro, há uma afirmação do tipo: não há mais espaço para discussões pró-ditadura. Como você enxerga o contexto social e político atual que parece contradizer esta afirmação? Bom, o Habitante, ele tem 4 capítulos e aquela carta final que os editores pediram para eu tirar e eu não tirei, certo? Todo mundo diz, mas tu estragou o livro. Cara, eu queria fazer o livro assim, tem gente que gosta, a gente não gosta, é o preço que eu paguei. Né? Então, eles são 4 narradores que ficam disputando entre si ao longo do romance, né, que é na terceira pessoa, e esse narrador primeiro, ele lida muito, ele tem esse olhar, né, mais ingênuo, sabe, quase religioso, né, de dizer, essa etapa está superada e ao mesmo tempo se questionar. E ontem mesmo, na minha coluna da Companhia das Letras, eu fiz, pela primeira vez, nesse 1 ano e meio como colunista lá, eu coloquei um poema, que na verdade é um texto, e chama Sombras. Eu tive que ir a Brasília essa semana para uma reunião, e estava aquele céu, né, aquele aeroporto belíssimo que tem lá, né, e aquele céu, umas nuvens cobrindo, céu escuro, assim. Eu tirei aquela foto e eu fiquei pensando, assim, sombras, não é? E você vê que nada na existência e nada na cultura, ou mesmo no relacionamento mais direto e profundo que talvez um pai tenha com o filho, uma mãe com o filho, né? Nada tem estabilidade, né? Está estabilizado, né? E nada está garantido, né? Então, na verdade, esse jogo do narrador aí é sempre uma provocação ao leitor, não é? Que pode, talvez numa leitura mais apressada, não
não perceber, ou pode perceber e questionar, como é o caso dessa pergunta, não é? Então, o habitante irreal, ele tem vários recados, e um dos recados é um pouco isso, assim, não é? Nada, nada está salvo, nada está garantido, não é? Nós não somos tão os mocinhos da história como nós pensamos. Se você se olha no espelho, você vê que você é tão mundano, não é, e imbecil quanto os seus inimigos. Você sente raiva, você sente inveja, você sente, né, uma série de coisas e você falha. Então, tem um pouco isso, assim, né, quer dizer, nesse começo do romance do habitante irreal. Nós não demos o grande passo, nós não daremos o grande passo, nossa geração falhará, porque todo mundo falha, porque a humanidade vai caminhando nessa escada, né, que é subir e cair, subir e cair. Então, um pouco isso, assim, sabe? E fica difícil de eu chegar e explicar aqui, João, sabe, as verdadeiras motivações desse primeiro capítulo e dessa forma. Talvez até perderia um pouco a graça, sabe? Mas o habitante, ele é cheio de camadas, né? E ele vai levando o leitor para um lado e dá uma guinada, e ele é cheio de guinadas. Então, talvez... Mas eu agradeço a pessoa ter percebido isso, né? Porque quando dizem que o livro é um romance visionário, eu até fico um pouco incomodado, porque, na verdade, quem militava naqueles anos 80 já sabia. Você via um discurso de revolução do mundo que não contemplava o negro, não contemplava a sua namorada, porque eu lembro que os grandes militantes tinham as namoradas que pareciam namoradas de surfista. Sabe a namorada de surfista? Aquela que vai para a beira da praia e fica o tempo todo... Claro, hoje nem as namoradas de surfistas são mais assim, né? Porque elas vão para o mar surfar. Mas nos anos 80, a namorada de surfista ficava o dia tomando sol, né, virando de lado na praia, na areia, enquanto seu surfista, né, e o seu Netuno, seu Aquaman, né, seu Namor, ia ganhar os mares e se divertir. Ela passava o dia ali tostando, né? Então, quer dizer, você vê que o cara não conseguia nem ter uma relação de igual para igual com a namorada dele. Tipo, cala a boca, né, escuta eu, o mentor da Revolução, falar. Movimento negro. Que movimento negro? Falando anos 80, a esquerda, sabe? E meio ambiente, ecologista, os grandes revolucionários olhavam para os ecologistas e diziam: esse bando de louco aí que vai para o meio da natureza se abraçar em árvore. Então você vê que o discurso, que não é do PT, deixa o PT do lado, entende? Mas de todo o discurso revolucionário que nós éramos, né, aquilo ali era uma grande, um momento incipiente de infância, de juventude democrática, nós dizendo: nós salvaremos o Brasil. Sabe? Cara, óbvio que aquilo não ia dar certo, né? E mesmo assim trouxe grandes conquistas, e mesmo assim foi um espaço importante, e as coisas são assim, não é? Se você não tiver a pata, né, a bota de um militar, de uma ditadura para estragar tudo, né, o andar da democracia e as grandes discussões, elas vão assim, você avança, retroage, né? E sempre tem o lado conservador que é mais forte, né? Você tem uma grande vitória do movimento, né, da liberdade sexual, e você tem um retrocesso imenso por trás, tanto que tem esse grande manipulador, né, esse gênio da política, mas um grande manipulador, um cara perigosíssimo, que é o Eduardo Cunha, né, manipulando brilhantemente, diga-se, né, maquiavelicamente, da forma como faz, e deixa um espaço para ele, ele vai sapatear. Se você não tem projeto, se você não tem direção, se você não tem coerência, um cara que pode estar bem mais mal intencionado que você vai ocupar o seu espaço. Então, são questões das quais, num esquema democrático, você não consegue fugir. E a questão dessa mesa é: para onde vai a literatura, o romance, para onde cara, vai para a leitura. Na medida em que você tiver muitos leitores que consigam consumir de uma forma inteligente, questionar, conseguir ler um livro difícil. Sei lá, essas discussões que é ter educação. Obrigado, Paulo. Não, são questões... Não, são questões fundamentais. Também nós já superamos a ideia do século XIX
de que o romance deve ser um espelho voltado para a sociedade. Muitas vezes o romance pode ser um conjunto de perguntas que só no futuro você compreende. Quer dizer, em alguma medida, pode ser que a afirmação de um personagem, de um narrador, num certo contexto, que 5, 6 anos depois, ela pode se provar que ela esteja totalmente equivocada, mas talvez ela só se tornou equivocada porque a pergunta foi feita. Quer dizer, o risco, exatamente, Quer dizer, o risco de fazer as perguntas. E vocês assumiram esse risco e democraticamente fizeram uma pergunta para o Raimundo Carreiro e uma pergunta para a Simone Campos. Eu começo pelo Raimundo Carreiro, que já está silencioso há muito tempo e isso nos entristece. A pergunta, Raimundo, o seu livro, O Senhor Agora Vai Mudar de Nome, é biográfico. A pergunta é assim. Não. Isso, desculpe. O seu livro, O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo, é biográfico, mas o escritor protagonista é tratado na terceira pessoa. Por que essa opção? Bom, veja bem, foi muito proposital para distanciar o autor do personagem e para ter a coragem de dizer o que eu não podia dizer sempre. Eu digo aos meus alunos comumente, o escritor escreve sobre aquilo que não confessaria à própria alma. No dia que o escritor tiver coragem, medo de escrever, nunca será escritor. Porque o que me interessa é a condição humana, a miséria humana, e não simplesmente aquilo é angústia ou aquilo é beleza. O que me interessa é o conflito, é de onde vem a alma, que nós costumamos chamar, completa, cheia de chagas, como está no livro, cheia de dores, completando e inquirindo o homem. Isto é que eu procuro escrever o tempo todo. Na verdade, o nome desse livro, o título desse livro, seria As Vésperas do Sol, porque eu tive o AVC, imagine, acho que não, quando eu estava acordando, mas não é verdade. Depois, refletindo bem, eu tive o AVC durante a madrugada. E quando agora, um fato interessante, não tive dores, não tive angústia, não tive mal-estar, não tive nada. Quando eu acordei, estava torto e pronto. E não me pergunto o que. A minha mulher, que é médica, é que me advertiu. Você está tendo um AVC. Então, ligou para a ambulância e a ambulância veio me buscar. E ainda estou aqui torto. A questão mais grave é essa. Como é a pergunta? Eu não entendi a pergunta. Se o texto tem esse caráter biográfico, por que o narrador é em terceira pessoa? Exatamente. Porque se eu coloco na primeira, eu ia ficar com receio, com preocupações, e não avançaria nas questões que eu pretendia avançar e inquirir a mim mesmo. Então, eu distanciei, tecnicamente, eu distanciei para a terceira pessoa e deixei que a terceira pessoa perguntasse e inquirisse o tempo todo. Porque escrever um romance é tentar responder às perguntas que estão na nossa alma, no nosso espírito, todo o tempo. Se não for assim, não será romance, será uma narrativa qualquer. E evitei, por isso mesmo, o relatório, porque eu poderia ter escrito um livro jornalístico, adoeci tal dia, sofri isso, tomei tais remédios, passei por tais dificuldades, hoje sofri angústia, não. Eu usei aquilo que a literatura tem que saber usar magnificamente, que são as metáforas, os símbolos e as imagens. Nós temos o vício que vem da ensaística de rotular os escritores. Escritores não trabalham com relatórios e com narrativas boas, mas com inquietações, por exemplo. Quando o Kafka, por exemplo, fala de A Metamorfose, ele diz: Gregor Samsa, depois de uma noite endormida de sonhos e pesadelos, acordou transformado num inseto. É claro que é apenas uma metáfora, é uma imagem muito correta sobre o desespero do ser, sobre o questionamento da condição humana. Ninguém acorda inseto, mas hoje, até hoje, se diz muito comumente: eu hoje estou um inseto. As pessoas muito angustiadas, depressivas, sofredoras, e foi aí o Sartre, que foi quem descobriu Kafka lá na Tchecoslováquia, porque todos nós devemos concordar que a Tchecoslováquia, no começo do século, era um país muito pequeno, insignificante para o mundo. E como Sartre estava começando a sua teoria do ser e do nada, naturalmente
pesquisava os autores europeus e terminou descobrindo Kafka e chamando aquilo de literatura, deu um título filosófico. Escritor não faz filosofia, escritor faz literatura. E através de suas metáforas e através dos seus símbolos é que consegue realizar a grande literatura. Nesse sentido, Gabriel Garcia Marques começa sem antes solidão, não. Ninguém é escravo ao coronel, dizendo que o coronel levantou-se sentindo aflorar no seu intestino, no seu estômago, flores e folhas silvestres. Ora, ele queria dizer simplesmente que o homem estava com a cólica existencial, não era uma cólica convencional. Se ele dissesse que estava com cólicas, ele liquidava a literatura. Então, ele precisou ir buscar muito mais longe uma metáfora, uma imagem grandiosa do que é acordar sentindo fome, desespero e desorganização orgânica para viver, do que simplesmente dizer cólicas. E aí ele sugere uma imagem poética excelente de que ele sente nascer cólicas e nascer folhas e frutos silvestres no intestino. Qualquer idiota diria assim, mas é impossível. Como é impossível acordar um inseto? É verdade, mas não é impossível a metáfora. A grande metáfora, a mais grande metáfora, está justamente em questionar sem precisar dizer. A literatura não é discurso filosófico, não é discurso sociológico, não é discurso antropológico. A literatura é literatura e, portanto, é um caminho que aponta para a grandeza da arte. Somente, e nesse sentido, é assim que deve ser escrito. Eu digo a meus alunos e imagino que é assim. Quem discorda de mim apenas discorda, que é um direito lógico, discorda de mim. Mas, se a literatura repete o ensaio e diz, o homem acordou sentindo uma angústia, dor, desespero, fome, apenas repetir o ensaio, repetir o jornalístico. Você tem que recriar, reinventar, procurar as grandes metáforas e os grandes símbolos que levam você a refletir e questionar o ser humano. Sem dizer, na literatura não se diz, se esconde. Se você disser, estraga a literatura. Dom Camurro, aliás, Machado de Assis, escreve um romance magnífico porque escondeu do leitor. O leitor não soube compreender. Dom Casmurro é um jogo de esconde-esconde. Quando Bentinho entra na sala, que diz assim, era um mês de setembro, quando entrei na sala, ouvi falar de mim. Me escondi atrás da porta e vi passar por perto de mim o grande mau-caráter da literatura brasileira, chamado José Dias. Aí ele diz, mal ele passou, corri para o quintal. Se ele correu para o quintal, ele não acompanhou a conversa. Que conversa é aquela que é o julgamento familiar, que cria na gente a grande certeza até da traição, do adultério de Capitu, se ele não ouviu essa conversa. No capítulo 12, ele volta o assunto e diz, ouvis palavras soltas. Portanto, esse é o grande escritor, que escreve, mas não diz. Se disser, estraga toda a literatura. Ele apenas sugere. Nós que estamos muito acostumados com Dom Casmurro, não questionamos quando ele diz, mal passou José Dias por mim, corri para o quintal. Se ele correu para o quintal, não pode ter ouvido a conversa, nem pode ter ouvido o julgamento de um tribunal familiar cujo interesse único e exclusivo era condenar Capitu através do julgamento do promotor chamado Zé Dias e de outra pessoa perigosíssima, chamada a prima, cujo testemunho ela dá pelo silêncio e pela esquiva. Ela não diz nada, não afirma nada. Este é o grande exemplo da literatura brasileira. Por isso eu usei o corpo, por isso eu usei a terceira pessoa, que eu chamo de falsa terceira pessoa, porque é uma terceira pessoa com voz masculina, uma voz de primeira. Quando você fala, você sente que o leitor o personagem está testemunhando, mas ele usa a terceira para seduzir o leitor. A grande qualidade do romancista é seduzir o leitor. Se ele for um grande sedutor, será um grande escritor. Por isso que Machado é chamado de bruxo, que é o mais sedutor dos nossos escritores. E você não seduziu a todos, Carreiro? Com essa brilhante explicação. Perguntaram, na célebre polêmica do Sartre com Camus, perguntaram ao Camus se ele se considerava escritor ou filósofo, já que o Sartre era um grande filósofo.
E o Camus não pensou duas vezes. Ele disse assim: eu sou escritor, porque eu não penso com conceitos, eu penso com palavras. Então você é o nosso escritor. Mas é isso. Eu tenho agora uma... Você faz filosofia, você vai à antropologia, faz sociologia, faz ensaios. O escritor pensa com imagens, com palavras, com símbolos, com metáforas. Quem não souber ler, aprenda. É assim que se faz. Agora tem uma pergunta para Simone. Eu acho que nós estamos quase encerrando. Precisamos encerrar em 10 minutos, não é, Rufato? O Rufato não é o Senhor dos Anéis, ele é o Senhor do Tempo. Simone, a pergunta é a seguinte: qual o ponto em comum entre a política e a literatura? É possível fazer as duas coisas? É possível fazer as duas coisas transitar entre esses dois mundos? Se a pessoa que fez a pergunta está falando de, sei lá, pessoas que escrevem e fazem política, eu não sei muito bem. Mas eu acho que, dado que eu já vivi na minha vida, já falei uma boa parte, eu acabo vendo que dá para você tratar de uma micropolítica, do que se chama hoje de micropolítica, né? Naquelas questões do dia a dia que você vê ali, e você encontra um machismo, você encontra um racismo, você não sabe como agir, o que é o certo, mas você não sabe se você denuncia, se você afoga o homem cordial e bate de frente. Então, eu crio situações, conflitos que, sei lá, até são bem políticos, né? Por exemplo, a irmã evangélica do Eduardo, que é ateu, ela implica muito com todas as namoradas dele, né? Talvez seja até mais psicanalítico do que, sei lá, religioso, né? Tipo, ela tem ciúme do irmão. Mas e várias coisas que acontecem, especialmente no final. Por exemplo, tem um caso de revenge porn, né? Que o vídeo de umas personagens juntas é exposto e, em vez de o parceiro dela procurar saber quem fez aquilo com ela, tipo, quem expôs aquele vídeo, ele vai: você me traiu, olha aqui a prova, sabe? Se situações como essa não fizerem as pessoas, de repente, botar a mão na consciência e começarem a pensar mais sobre o que elas têm que agir no dia a dia, eu acho que a minha política, hoje em dia, pelo menos, ela é mais micro do que macro. Não sei se eu trataria diretamente do tema grande política, até porque eu não tenho experiência. Mas eu gostaria, por exemplo, de um dia escrever uma série ambientada num condomínio, porque eu sou filha de engenheiro com arquiteta e a gente eu vou, às vezes, como representante deles, apesar de ser escritora, em reuniões de condomínio, sabe? E também eles me... O que é isso? Eu tenho, desde 21 anos eu vou em muita reunião de condomínio. Meu pai era síndico, a reunião de condomínio era lá em casa, e eu tenho uma noção muito forte de que é um microcosmo do que a gente vê, por exemplo, num congresso, né? A golpe de Estado, a pessoas que são ditadoras, síndicos que fecham o poder e ficam tempo demais. Minha mãe agora está num condomínio lá que a síndica está há 20 anos roubando muito, e ela me conta os detalhes assim com grande avidez. Eu acho que isso dá algum trabalho de ficção um dia, sabe? E até você mostrar aquilo para o leitor, passo a passo, pelo bem da história, e não pelo da política, a pessoa é capaz de conscientizar muito mais do que se ela for receber sermão, propaganda na TV, até porque a maioria de nós já filtra, né? Ela vem me dar sermão de novo, já vem querer que eu contribua, já vem querer que eu mude meu jeito de ser. A literatura te pega desarmado, pelo menos a boa, né? Que é o que eu tento fazer. Enfim, não sei se eu fiz sempre, mas eu estou fazendo o meu melhor. Obrigado, Simone. Eu tenho uma última pergunta para o Raimundo Carreiro. Eu vou propor que os três comentem, porque é uma pergunta que interessa aos três. A pergunta, Carreiro, é assim: você que lê e critica livros dos novos escritores brasileiros, consegue identificar um espírito de tempo, uma voz dominante na literatura contemporânea? Uma voz dominante eu já não diria, porque seria reduzir uma geração inteira a uma única pessoa, a um espírito de... Agora, uma convicção que eu tenho absoluta
é que a nova literatura brasileira, infelizmente eu não me incluo mais nela, porque eu estou ficando velho, é uma literatura vigorosa, forte, que considera a condição humana e o seu desespero. Eu vejo isso em todos os autores. Vejo em Simone, vejo em Paulo, cujo primeiro livro me impressionou muito. Quando eu li O Habitante, como é que chama? Irreal, eu chamei, este é um grande livro. Imediatamente, este é um grande livro. E lhe disse hoje de manhã, quando conheci lá no hotel. Na verdade, Paulo escreveu um grande livro. Depois eu me distanciei mais, não vi. Até porque eu tinha visto alguma coisa mais jovem sua. Até porque chamaram de literatura infanto-juvenil. E eu tenho, hoje de manhã, aquele debate de literatura infanto-juvenil, me deixou atônito, porque não existe literatura infanto-juvenil. Quando os pessoal todos falaram na condição humana, no homem japonês, no homem brasileiro. Ninguém falou em criança, em infanto-juvenil. Porque infanto-juvenil foi inventado pela igreja para censurar, para dificultar que as pessoas tivessem acesso à grande literatura, como se uma literatura que tomasse metáfora, os animais, fosse uma literatura boba. Só quem acredita em inocência de menino é pai e mãe. Menino não é inocente, não. Pai e mãe acham que sim, mas pai e mãe sabem também que não é, mas inventa. Que os pais inventam os filhos. Não há inocência na infância. Não há. Principalmente a infância brasileira de hoje, cujo nível de informação é muito alto e muito desigual e muito confuso. Portanto, seria inocência, assim, de pai e mãe acreditar que criança é inocente. Criança não é inocente. Se eu fosse contar meu romance de inocência, de infância, era uma putaria desgraçada, ninguém aguentava. Esse é que é um dos graves problemas da literatura. Eu acho que não, John. Concordo com o que o Raimundo falou. Não precisava ser tão rapidamente. Não tem esse. Bom, quero dizer que eu não sei para onde caminha o romance, talvez o meu caminho para uma maior comunicação com vocês, meus leitores, futuros possíveis. E, enfim, muitas coisas que eu pensei em falar, mas acabou não surgindo o assunto, enfim. Quero agradecer por estar com vocês aqui, foi uma grande honra. E, enfim, me convidem para voltar que eu volto. Não, agradeço a presença do público, agradeço, sobretudo, a presença do nosso clássico contemporâneo, do Raimundo Carreiro, do Paulo Scott, da Simone Campos.